Olá, turma, como vocês estão, primeiros anos? Eu tô gravando a nossa última videoaula desse semestre. Retornaremos no presencial em agosto, se tudo der certo. Eu acredito muito que vai dar. E depois a gente vai conversar sobre as possíveis dúvidas de vocês, a gente vai reforçar esses conteúdos. O que eu preparei pra gente hoje, nessa última aula, para esse fechamento da disciplina, justamente eu vou comentar sobre o que foi dado e vamos fazer um link sobre esses tópicos. Eu acho que isso é uma coisa bastante importante a gente entender que as coisas têm uma sequência e por isso são dadas assim, tá? Então, inicialmente, a gente vai relembrar tudo que foi dado. Então, a gente falou de consciência crítica, de ciência, de tipos de conhecimento, de ética, de artigo científico e sobre revista científica, certo? Será que esses tópicos têm ligação uns com os outros? O que vocês acham? Né? Pergunta para vocês irem elaborando enquanto eu passo os slides. Então, vamos iniciar comentando que a consciência crítica, que eu já falei tantas e tantas vezes para vocês, é a base para todo o pensamento crítico que nós temos. Então, inclusive, eu coloquei a página da internet da Nature, que é uma revista britânica, uma das primeiras revistas científicas e de mais confiança que a gente tem, tá? O acesso é livre para todo mundo que quiser, é em inglês, né? Como eu já comentei com vocês que são as melhores produções, são em inglês, reportando o caso de racismo que a gente teve, né, atual, por conta dessas histórias todas que estão ocorrendo no país, que ganhou uma grande amplificação, né, e aqui a Nature coloca que o racismo sistemático, né, que a ciência precisa ouvir, aprender e mudar. Então tem depoimentos de vários pesquisadores negros, do mundo inteiro, então é um negócio muito lindo. E isso, para mim, é muito um reflexo da consciência crítica. Por quê? Porque se a gente não parar para pensar sobre as formas que o mundo ocorre, né? Isso eu tô retratando desde muito tempo. Se eu não parar para pensar sobre na escravidão, será que é certo eu tratar uma pessoa, independente de qualquer coisa, é uma pessoa, eu tratar de uma forma dessa, né? Isso é a consciência crítica. Então, algumas pessoas na história fizeram muita diferença para que os comportamentos humanos fossem sendo mudados, mas a consciência crítica é a base desse pensamento. Por isso ela é tão importante, ela é tão intrincada com todos os outros conteúdos. Então, vamos lembrar que a gente falou de tipos de conhecimento, tá certo? Primeiros tipos de conhecimento, o primeiro que surge da humanidade é aquele conhecimento popular. Então, há registros dos homens das cavernas que da sua maneira caçavam e reportavam-se uns aos outros, comentando como tinha sido através de desenhos, não com a linguagem formal, né, com mímicas. Eles tinham já tinham iniciado um conhecimento popular, um senso comum que os ajudava a sobreviver, né? Nessa sequência veio o conhecimento religioso, que foi bastante importante também e ainda é muito importante, mas num momento da história ele regulou a comportamentos humanos que eram inadequados, isso foi bastante importante, mas eles são conhecimentos menos passíveis da consciência crítica, né? O próprio conhecimento religioso, a gente tem ele como verdades absolutas. Então, com o desenvolvimento da consciência crítica através dos anos, e as pessoas, né, se perguntando, mas será que realmente, essa folha de goiaba faz bem para isso? Porque alguém me falou faz bem para digestão, eu tomo essa folha de goiaba e passo mal, né? Por exemplo, estou dando um exemplo bem bobo.
Mas assim as coisas vão sendo mais pensadas. E aí a gente teve o desenvolvimento do conhecimento filosófico que caminhou junto com o conhecimento científico, tendo em vista que o conhecimento filosófico é aquele conhecimento que utiliza o pensamento, o raciocínio, a reflexão como principal meio para atingir os seus resultados, né? E temos o conhecimento científico, que a gente sabe, a gente fala bastante da sua importância, da sua relevância, e eu não posso deixar de comentar que nesse momento o quão relevante é a ciência no mundo, tá? Conhecimento científico, como a gente já debateu e conversou, é a produção de conhecimento, é a ciência, né? É a capacidade que o homem, o ser humano, tem de produzir um conhecimento que nos ajuda, que nos impulsiona, que nos faz ser indivíduos melhores e às vezes com alguma controvérsia piores, né? E a ética nesse processo. O que é a ética? Eu coloquei aqui duas figuras que, inclusive eu peguei da internet, coloquei aqui as fontes para ilustrar, né, o bom convívio que a gente tem, que é o passo principal da ética, não é? A ética aqui como uma pessoa segurando o mundo e outra pessoa com carinho, né, vamos dizer assim, à beira de toda a ciência, que eu acho que aqui, para a gente ver como as coisas, os tópicos, eles se entrelaçam, a ética, a ciência, e aqui desse outro lado a gente tem como a humanidade toda ao redor do mundo, como uma só, que é o que nós somos, todos iguais. E aí eu coloco aqui para vocês, né, a relação da ética total com a ciência e por outro lado, os saberes advindos da ética vêm dos seres humanos, né? Nós construímos a nossa ética, bem como a própria ciência é construída por nós e tem essa relação direta com a ética. Os pesquisadores espera-se que eles sejam éticos e façam um bom uso das descobertas que eles tenham, tá? Então é mais um entrelaçamento aqui dessas duas vertentes. E aí a gente vem de novo com a consciência crítica, porque para eu ter ética, para eu mudar coisas no mundo que eu acho inadequadas, né? Portanto, reflexões acerca da ética. Será que é correto eu discriminar pessoas pelas suas crenças, pela sua cor, pelo seu gênero? Isso é consciência crítica, que vai diretamente esbarrar e ter uma implicação na ética, bem como na própria ciência. A gente já falou algumas vezes, a ciência, ela é a crítica. Tô lendo um artigo científico, então beleza, não preciso pensar se isso não preciso ter crítica. Claro que eu sempre preciso ter crítica. E sabe, eu queria até reportar rapidamente aqui um episódio que aconteceu no momento do Covid, que foi um estudo que houve com a cloroquina, um banco de dados de hospitais particulares no mundo, que alguns pesquisadores publicaram numa revista científica dessas das tops, que chama The Lancet. Foi publicado, dizendo que a cloroquina era péssima, que os pacientes morriam mais. Inclusive a OMS parou de fazer um estudo com cloroquina. Eu tô encurtando a história. Só que os pesquisadores do mundo inteiro começaram a analisar e questionar esse estudo, né? Porque outros estudos estão sendo desenvolvidos com cloroquina e não tinham o mesmo resultado, e na metodologia da pesquisa haviam algumas falhas. E mais de 200 pesquisadores em volta do mundo, inclusive um brasileiro que eu ouvi a entrevista dele, comentou sobre alguns pontos principais onde a pesquisa era falha. E quando os autores desse artigo, dizendo que a cloroquina era ruim e que os pacientes de Covid morriam mais com cloroquina, foram perguntados, eles não conseguiram responder. Então, qual foi o resultado disso? Esse artigo foi retirado da revista e a OMS, por exemplo, voltou a fazer o estudo com cloroquina. Para vocês verem o quão importante e quanto a ciência não é feita de verdades absolutas. É que coisas como essa só deixam a gente confiar mais na ciência e ver como dentro dos próprios pesquisadores há consciência crítica, tá?
Bom, depois a gente falou, bom, a produção da ciência dá o quê, principalmente? Para a gente poder mudar condutas em todas as áreas do conhecimento humano. A gente tem a maioria, para eu poder veicular os meus achados de uma pesquisa, eu tenho o artigo científico, que é publicado majoritariamente, né, só pode ser publicado numa revista científica. Revistas normais reportam, ou seja, falam sobre um artigo, mas não é a mesma coisa do que ler o artigo. Aqui eu até para ilustrar, eu coloquei um artigo científico que eu achei ele muito interessante, que ele fala sobre a circunferência do pescoço como um novo indicador antropométrico para predizer a resistência à insulina em adolescentes. Então, é uma coisa... É de 2013 esse artigo, foi publicado na Revista Brasileira de Pediatria, que é uma revista super boa, para a gente pensar que sempre existem métodos novos, mesmo que simples, que esse é um método simples, para poder fazer algumas avaliações, tá? E aí quando a gente pensa em revista científica, eu falei do artigo, mostrei um exemplo de um artigo. Revista, eu trouxe a revista que eu gosto muito, que eu até já comentei aqui no começo da aula, que é a revista Nature. A Nature aqui é a página dela. Como eu falei para vocês, qualquer um pode, né, quem desejar de vocês pode ter acesso à revista. Aquele artigo do racismo estava na Nature e faz eu admirar mais ainda essa revista, né? Saiu um artigo nessa revista que também não fala somente sobre a parte biológica, por exemplo, da Covid-19, né? Tinha um artigo nessa revista falando da importância da gente olhar a saúde mental na pandemia. Enfim, então tem a Nature, que é essa revista britânica que eu comentei, grande importância, grande impacto. Se vocês precisarem ler coisas importantes, Nature é uma fonte de pesquisa maravilhosa, ímpar. E aí, para finalizar, para fazer o resumão final, as plataformas digitais. Então, aonde eu acho revistas científicas que contenham esses artigos? Aqui eu coloquei aqui os sites: Google Acadêmico, Cielo, Biblioteca Virtual em Saúde, que eu nem lembro se eu coloquei na outra aula, mas também é uma outra plataforma de busca, BVS, eles colocam lá em cima. Se você procurar no Google normal, Biblioteca Virtual em Saúde, ele te direciona para esse site. E o PubMed, só que é só artigo em inglês, tá? Aqui eu dou o exemplo do próprio Google Acadêmico, que é mais simples, que às vezes vem revistas de menor qualidade, mas a gente pode procurar nele com consciência crítica, não tem problema nenhum, tá? Como é que é a página dele. Bom, eu fiz uma aula bem rápida, porque eu sei que vídeo muito longo acaba sendo chato. A gente vai discutir isso agora na nossa aula de segunda e terça-feira, as duas últimas do semestre. Lembrando, como eu falei aqui, com consciência crítica, a gente pode usar qualquer uma dessas plataformas, é o essencial. Então, acho que vocês puderam observar que era o meu intuito, como todos os assuntos que foram relatados estão relacionados, tá? Pra gente ir para um segundo semestre que tem uma parte prática importante e muito legal. Vocês vão adorar, eu tenho certeza, eu também tô ansiosa, a gente tem mais aula prática e vamos com bastante fé, bastante animação para esse segundo semestre. Então, para finalizar, eu desejo a todos boas férias e coloquei aqui uma orquídea, que é uma das plantas que eu mais gosto, para lembrar que alguma coisa de bom a gente tem que tirar, mesmo dos momentos mais difíceis. E ao menos o meio ambiente foi favorecido com essa diminuição da ação humana sobre ele. Um beijo a todos e nos vemos em breve.